Show. Começamos a gravar. Então, como eu estava falando para vocês no início, né? A gente vai fazer uma introdução e vai dar uma passada em artes marciais, que é um universo muito grande, né? Mas que é bem interessante em termos de cultura, de filosofia, em termos de valências físicas, porque elas podem ser até parecidas, né? Mas a gente se aprofundando, a gente vê que as valências que a gente pode trabalhar em cada uma delas diferencia muito, né? A gente pode aí dar vários exemplos quando eu passar, porque eu vou dar uma passada em algumas das artes, não dá para passar em todas, mas assim, as mais comuns, as que mais aparecem na mídia, eu vou dar uma passada para a gente ter uma ideia de como é que elas são. E amanhã ou depois, se cair algum aluno na nossa mão, não que não saia algum profissional de educação física que vá trabalhar realmente com a luta, mas mesmo que não caia para a luta, o que pode acontecer? A gente pode treinar esse atleta, não é verdade? A gente pode trabalhar a valência física que ele mais está precisando, ou que ele mais vai precisar dentro da luta dele, dentro da competição dele, né? Porque a gente sabe que essa questão de luta no país, como o futebol, ela virou uma ascensão até social. A gente vê vários garotos de periferia, vários garotos de comunidade adentrando no mundo da luta para poder ter uma ascensãozinha social, né? Para poder ter aquilo como ganho de vida, para sair da condição, às vezes, de pobreza e de miséria que eles estão, né? Parece até um pouco com a cultura nossa do futebol, que também, né, a gente sabe que é um meio de ascensão, não é só um esporte, não é só um esporte de alto nível no país, é um meio de ascensão. Tendo visto, a gente viu aí como é que explodiu o MMA no Brasil, né? Explodiu tanto porque a gente viu algumas lutas até quase que sucumbirem. Por exemplo, como eu falei com vocês no bate-papo antes do início da gravação, a matéria que a gente dava de luta na faculdade era judô. Hoje a gente não vê quase mais o judô, tendo em vista que o MMA com o jiu-jitsu, né, o Muay Thai, acabou engolindo isso tudo. Então a gente vê muito mais academias e clubes trabalhando com Muay Thai, com jiu-jitsu, do que com o próprio judô, né? Então isso já foi uma mudança, né? Então a gente vai tentar fazer esse trabalho, passar esse conteúdo para vocês terem uma ideia de como trabalhar de repente com um atleta e de como vocês diferenciarem uma luta de outra, né? Então vamos lá, vou jogar a primeira imagem aí, vocês me dão um retorno aí se estão conseguindo ver direitinho aí. Tá aparecendo para vocês? Aqui não. Oi? Sim. Não tá no inicial. O slide? O slide tá, mas a imagem que você falou ainda não. Não, eu tô falando no slide. Slide tá. Slide tá. Artes marciais e lutas, breves conceitos. Tá? Isso. Então é isso aí que eu quero. Se alguém aparecer pedindo para entrar aí, gente, vocês me avisam que eu volto lá na tela, tá certo? Bom, aí, gente, a gente vai fazer a introdução que eu falei com vocês com alguns conceitos de arte marcial e luta, porque é assim, os movimentos são os mesmos, a luta é a mesma, mas se a gente coloca objetivos diferentes, um vai para a arte marcial e o outro vai para a luta. Com o desenrolar, vocês vão entender melhor. Olha esse textozinho aí. As lutas e as artes marciais apresentam em suas origens características atribuídas à sobrevivência, ao exercício físico, ao treinamento militar, à defesa e ao ataque pessoal, além das implicações das tradições culturais, religiosas e filosóficas. Então, todas essas características quase todas são inerentes às duas, tanto as lutas quanto as artes marciais. Quando eu caio para o campo, eu estou no campo de quê? Sobrevivência, exercício físico, treinamento militar, defesa, ataque pessoal. Quando eu caio nisso, essas características são inerentes às artes marciais, tanto para a arte marcial quanto para a luta. Agora, quando eu vou para tradições culturais, religiosas e filosóficas, eu fico no campo das artes marciais. Deu para entender a diferença? Quando eu trabalho artes marciais, eu trabalho todas as características do movimento e do corpo, do exercício, da sobrevivência, de treinamento, de defesa, mas o que acontece? Eu entro no conteúdo de quê? De tradição cultural, religioso e filosófico. A gente sabe que quando a gente vê alguns filmes, a gente vê que os mestres têm algumas filosofias, né? Então, essas filosofias é que vai dar característica à arte marcial, tá?
Agora, quando eu vou para o campo da luta, eu abandono, eu não quero saber de cultura, eu não quero saber de religião, não quero filosofia, não quero mudar a minha vida com nada. Eu só quero fazer aquela luta, seja ela para competição ou seja ela para lazer. Não quero ter nenhum lastro com ela de comprometimento, né, de hereditário, cultural, filosófico ou religioso, tá? Quando é luta só para competição ou para de repente para o meu lazer ou para praticar alguma atividade física. Tá dando para entender, gente, a diferença entre uma e outra? Posso continuar? Pode. Vamos lá. Bom, com o surgimento de outras necessidades e o desenvolvimento de novas técnicas, o ser humano atribuiu outro significado às lutas. E hoje assistimos um processo de quê? Esportivização das mesmas. É o que a gente tem visto aí direto, né? As lutas hoje têm mudado até os formatos dela para poder ser uma coisa mais esportiva, né? Para poder ser televisionada, para poder ir para o campo da competição. Então, está havendo algumas mudanças, então o que acontece? Quando existem essas mudanças dentro das artes marciais, ela sai do campo das artes marciais e passa a ser só uma luta, né? Porque você vai abandonando todas as características culturais, religiosas e filosóficas dela. Então ela passa a ser uma luta. Então, gente, vou pegar um exemplo, o Taekwondo. Ele pode ser uma arte marcial ou ele pode ser uma luta. Depende do meu objetivo. Quando eu coloco as características culturais, religiosas e filosóficas, né, as tradições, ela passa a ser para mim uma arte marcial. Eu vou viver o Taekwondo, eu vou viver o lado religioso, eu vou tentar seguir a religião dela. O Taekwondo é a arte marcial coreana. Então tem várias tradições, tem várias filosofias. Então eu vou viver em cima daquela filosofia. Né? Vou tentar espiritualizar, ser um cara mais calmo, me alimentar, meditar. Então, isso é o campo da arte marcial. Agora, quando eu vou só para o campo de quê? De treinar, parte física, querer ganhar do meu oponente, querer dar o golpe, querer fazer. Aí eu estou no campo só da luta, certo? Bom, vamos falar que quando a gente fala em artes marciais, logo a gente é remetido o quê? A parte oriental, né, do nosso planeta, porque lá que começaram a ser desenvolvida essas artes, essas lutas, né? No caso, as lutas orientais. As lutas orientais são originárias de países como, olha aí, ó, tudo do Oriente, ó, Índia, China, Japão e Coreia. Em sua formação, como eu falei para vocês, ó, tinha um caráter voltado tanto para a defesa da nação quanto para o próprio corpo do praticante. Com o passar dos anos, principalmente com o contato dessas lutas com o Ocidente, surgiram alguns mestres que perceberam nelas potenciais possibilidades educativas. Aí entra, ó, o que quer dizer? Que as lutas orientais, quando começaram a ganhar o mundo, quando começaram a entrar em contato com a Europa, com as Américas, sair do Oriente, olha o que a gente começou a colocar, esse contato com o Ocidente, começou a colocar nelas. Coisas que não tinham. Autodomínio, superação de limites, aumento da concentração, exercício físico, atividades de lazer e situações que vão muito além dos preceitos formados em sua origem. Quer dizer, essas características elas sempre tiveram, mas elas não eram exploradas nas artes marciais, porque era uma coisa mais filosófica, né? Uma coisa mais tradicional. Então, quando a gente percebeu que as artes marciais tinham todas essas características inseridas nela, a gente começou a trabalhar mais em cima dessas pontuações que eu falei para vocês aí. Autodomínio, superação de limites, aumento de concentração. E realmente, quem já fez uma arte marcial sabe que a gente tem que se controlar, sabe que tem que superar limite e sabe que tem que ter uma concentração muito grande. Além disso, a parte física tem que ser muito bem trabalhada, né? Muito bem mesmo, porque quem não teve numa situação de luta, a coisa é cansativa pra caramba, tanto na parte de resistência aeróbica quanto resistência anaeróbica também, e muita força, né? Então vamos lá. Aspectos. Bom, alguns aspectos podem ser utilizados Maurício, para... não sei para os outros Meu aí, mas slide não o passou, slide não tá não. passando, não. Não passou, não. Aqui não passou, não. Aí, passou não? Tô vendo aqui hoje, gente. Para só um pouquinho, galera.
Trabalhando aqui, né? Compartilhar. Vê aí. Como é que tá aí? Saiu a imagem. Aí, Tá imagem do aparecendo slide. só você agora. Ah, é? É. Eu tô conseguindo ver vocês aí. E aí? Ainda não. Nada? Não. Fala aí. Voltou. Voltou. Voltou? Aham. Show? Só que tava no primeiro ainda. Tá na introdução. É. Ver se eu consigo tirar esse trequinho daqui. Ele vai voltar para aula? Rapaz, isso aí você pergunta lá no Posto Piranga. Deu ruim. Parece que a aula acabou, galera. Pode todo mundo desligar a ligação. Azedou Bem que na ele aula. falou que ia ser curta hoje a aula. Até o professor desistiu da aula. Você vê como é que tá. Leozinho. Doido. Fala aí, galera. Ah, ele voltou. Não tá E aí? aparecendo você, não. Só tô ouvindo você. Tira já. Marquei. Calma, já. Marquei. Calma. Calma já, irmão. Voltou o slide? Marquei! Vai, Conexão. voltou. Show. Vambora. A Só que não segunda passou, parte. tá introdução. E agora? Tá na Nada. introdução ainda aqui pra mim. Só tá no primeiro slide ainda. Marquei. Foi. Tá dando para Tá ver no dessa segundo. forma aí, gente? Eu tô... Lutas Tá. orientais agora que passou o slide. Foi pro É segundo que eu já tinha. agora. É aquele que a gente falou, de onde ela nasceu. Uhum. Aí vamos para a terceira, os aspectos. Né? Isso. Agora entrou. Os aspectos, Isso. Agora foi. certo? Diferença um do outro. Né? Exemplos ainda não. Dos aspectos. Alguns aspectos podem ser utilizados para diferenciar a luta e arte marcial. As artes marciais são práticas corporais de ataque e defesa, podendo ser também caracterizadas por luta. A principal diferença entre as duas é que os praticantes de arte, principalmente de origem oriental, consideram os conteúdos da cultura e de origem da atividade teriam como orientação filosófica, o que determina a sua diferença com as lutas. Aquilo que eu falei lá no início, antes de cair a conexão, tá, gente? Agora, será que eu tenho que botar para gravar de novo? Deixa eu ver aqui. Tá gravando já. Tá? Então tá beleza. Então, gente, o aspecto é esse, como eu já falei anteriormente. O que difere um da outra são todos aqueles aspectos. Quando entra na parte física, tudo igual. Agora, quando entra para o campo da filosofia, né, e das tradições, a gente fica só em artes marciais. Certo? Bom. Ó, meu filho, passa. Isso. Aí a gente tem alguns exemplos, eu botei só para a gente poder, né,
ter uma ideia, né? Como é que os filmes caracterizam isso? Coloca sempre que a figura de um mestre, o mestre vai lá, passa o conteúdo, a atividade ou a luta para o aluno, só que na maior parte das vezes a gente nem trabalha tanto com luta quando a gente vê esses filmes. Trabalha muito com a arte marcial mesmo, que ele tenta passar uma filosofia de vida para quem está praticando, certo? Bom, esse texto aí está até no material de vocês, fala da expansão das lutas, né? A gente vê isso muito em filme, vê muito isso em game, então a gente já passa ela. Aí o que a gente entra? A gente entra nas lutas como componente da cultura do movimento humano. Então eu vou ler esse textinho rápido aí para vocês terem ideia de como ela é inserida no conteúdo do movimento. A seleção das lutas como conhecimento a ser ensinado e discutido na escola ainda é recente. E muitas discussões surgem em relação à forma ideal que o assunto deve ser tratado. Mas as lutas apresentam muitas possibilidades para o seu desenvolvimento na escola, mediante uma abordagem intencional de caráter pedagógico, já que esse é um dos espaços onde os alunos experimentam, vivenciam, criticam, compreendem e atribuem significado suas experiências no âmbito da cultura de movimento. Esse conhecimento variam, mas existem conceitos que são iguais em todas elas, como o conceito de esquivar, atacar, defesa, round e outras coisas, né? Então, o que acontece? Já tem um movimento no Rio, os caras criam as portarias, as leis, mas a gente não vê em frente. Desde o ano passado foi criado um espaço para que toda escola pública desenvolvesse algum tipo de luta para os seus alunos, né? Justamente por causa desse conceito de cultura de movimento, de você trabalhar toda a parte física, mas também a parte psicológica do aluno. Mas eu não vi uma escola em Campos, em São Fidélis, aderir. Eu vi Ney, às vezes, que é um professor nosso que trabalha com taekwondo, e em algumas escolas do município, nem foi do estado, para tentar desenvolver o trabalho. Assim mesmo foi questão de meses e parou. Mas tem uma portaria que autoriza até o convênio da escola com esse profissional. Mas eu não vi ninguém trabalhar aqui nem em Campos. Tanto é que em Campos eu passei até para algumas pessoas que trabalham com luta, que é assim, era um mercado novo que está abrindo. Já pensou toda escola pública ter um tipo de luta no contraturno? Né? O cara vai, estuda, vai em casa, almoça e vem, e 1 ou 2 vezes na semana faz uma luta. Quer dizer, é um mercado que se abre para um monte de profissional que precisa trabalhar, né? Mas eu não vi. Tá? Mas ela é estudada como um movimento, como uma cultura de movimento. E tinha um grupo tentando inserir ela em escola. E eu acho até muito legal, porque quem trabalhou com luta, trabalha, ou quem luta, ou quem vê de perto, vê que essas pessoas têm um autocontrole mesmo. Eles conseguem, até em determinadas situações, manter um pouco mais de disciplina, porque o legal da arte marcial, desatrelada, né, a luta, é isso, é você passar esses componentes todos, de autocontrole, disciplina. Por exemplo, eu acompanho lá o trabalho principalmente de taekwondo e jiu-jitsu, mas principalmente de taekwondo. É um trabalho que disciplina pra caramba a criança, mas disciplina muito, cobra muita parte disciplinar. Né? E eu vejo que ele tem um contato constante com os pais lá, até o rendimento escolar, a forma como é que eles se comportam fora, se é violento, se não é, eles cobram dos pais lá. Eu vejo o mestre lá cobrar dos pais. Então ela acaba se inserindo na cultura de movimento, é uma ferramenta boa para se trabalhar. Né? Estou passando isso para vocês, para nível de conhecimento de vocês. Bom, os termos, aí a gente vai falar dos termos aí. Né? Arte marcial e luta, desde o início aqui da gente estar falando, para quem é leigo, a gente pensa que é a mesma coisa. Mas, como eu estou enfatizando toda hora aqui, ela não é. Né, por todas essas questões. Né? Então, elas fazem parte da cultura do movimento, podemos reconhecê-lo tanto nas culturas milenares quanto nos movimentos de proteção e defesa encontrados desde a pré-história. Aí vocês vão ver em latim, né, o significado dela, significa combate com ou sem armas, entre grupos ou não de pessoas. É porque, assim, quando a gente fala de arte marcial, galera, a gente lembra sempre daquela luta sem... Né, com as mãos livres, mas tem algumas artes também marciais que a gente usa algumas armas, né, tipo a esgrima. Né? A esgrima a gente sabe que é uma arte marcial, mas você usa o quê?
né? Dependendo da categoria, né? Que esgrima tem 3 categorias: tem florete, espada e uma outra aí que eu não estou me lembrando. Mas, né? São com armas, tá? Estão me ouvindo direitinho aí? Sim. Sim. Beleza. Beleza. Vamos lá. Artes marciais. O termo artes marciais antigamente era utilizado para referir-se às artes de guerra e às lutas de origem militar. Entende-se como sistema de combate o conjunto de regras, regulamentos e preceitos filosóficos. Então, arte marcial entra aí o conjunto de regras, regulamentos, preceitos filosóficos e o sistema de combate. E a gente sabe que isso é arte marcial, quando entra todas essas características. Agora, se a gente tirar o preceito filosófico, ela vira o quê? Pode falar alguém aí, só para ver se está entendendo, gente. Se eu tiro os preceitos filosóficos, as artes marciais viram o quê? Luta. Exatamente. Então, já deu para pescar o que eu queria que vocês pescassem. Podiam definir-se as técnicas de combate de origem milenar utilizadas como um ataque e defesa. Eram usadas também para definir as lutas de origem oriental. Tá? Show? Passar para a próxima. Esse material a Alice já mandou para vocês, tá, gente? Características. Bom, as características aí das artes marciais. Não compreende só um apanhado de técnicas, o que é um apanhado de técnica em arte marcial? Golpes com a mão, pés, algum instrumento, etc. Mas também ações de combate. Outra característica é que as artes marciais foram praticadas de forma restrita entre as famílias e ensinadas para poucos discípulos. Está me dando aqui que a rede está com péssima qualidade. Mas vocês estão conseguindo ver aí, não estão? Sim. Sim. Sim, né? Mas está Tô passando. acompanhando pelo Por isso que eu estou deixando na imagem. Porque caiu aquela hora aqui para mim. Foi a rede aqui. Mas tem um alertazinho dizendo que a minha rede, que a minha internet está horrível aqui hoje. Tá? Mas é aquilo que a gente está passando, né, gente? Todo mundo está em casa, todo mundo está usando a internet, até o próprio provedor já avisou a gente que ia ter ia ter um descontrolezinho, tá bom? Bom, vamos passar dessas características, são características que eu já falei nas outras imagens, e vamos entrar em alguns exemplos, gente, aquilo que eu falei de início, alguns exemplos de arte marcial para vocês terem ideia de como que eles trabalham, como eles lutam, e para amanhã ou depois, se nós formos treinar esse pessoal, a gente saber o que mais eles precisam, né? O primeiro exemplo que a gente tem aí, de arte marcial ou luta, seja lá qual for o seu objetivo, é o Taekwondo, tá vendo? Isso aí é uma competição olímpica. Né, o Taekwondo é olímpico, essa figura aí deve ser tirada da Olimpíada, estão usando ali o colete, estão usando capacete. Então, aí tem uma introduçãozinha do Taekwondo, né? O Taekwondo, ele trabalha muito com pé e mão. Quem vai assistir uma competição de Taekwondo, ele trabalha até às vezes mais com os pés do que com as mãos. Mas fica bem característico mesmo o uso do pé. Eles usam os membros inferiores e tentam acertar o oponente com o pé e às vezes com a mão também. Então, né, para quem amanhã for trabalhar, já sabe o que tem que ser feito. E assistir uma luta, porque não é uma luta parada, igual um jiu-jitsu, igual um judô. É uma luta que o atleta está em movimento o tempo inteirinho. Então, a parte aeróbia dele é muito solicitada. Então, a gente sabe que a parte aeróbia desses competidores, desses lutadores, tem que ser bem trabalhadas, né? Bem como força, flexibilidade, né? Porque, principalmente de membros inferiores, porque se você for ver uma competição, eles tentam com os pés acertar a cabeça, o peito do oponente o tempo todo, né? Isso aí é o Taekwondo. Aí tem algumas curiosidades, né? O que quer dizer a palavra Taekwondo, depois vocês leem com calma, tá? Mas o básico que eu quero que vocês entendam é isso aí. Aí vem uma arte que no Brasil até não tem muito, a gente vê mais em São Paulo, que é o Aikido, né? É um pouquinho diferente, né? Ele difere, por quê? Ele trabalha mais só com os membros superiores. Ele não usa golpe de perna, ele não usa membros inferiores. Ele usa mais o quê? O golpe com as mãos. Ó,
técnica do Aikido engloba torções e mobilizações do oponente através dos membros superiores e movimentos de quê? De lançamento, como essa foto está mostrando aí. Ó. Ele segurou, fez uma torção no braço do oponente e jogou ele por cima. Tá vendo? É bem diferente do Taekwondo. Então, a gente já sabe também, né, o que tem que trabalhar mais, né? Porque se ele faz torção, se ele faz lançamento e se usa mais membros inferiores, a gente tem que dar, né, mais predominância a trabalhos de membros superiores, a trabalho de força, a trabalho de amplitude articular, né? Esse é o Aikido. Aí vamos para o próximozinho, que era muito difundido no Brasil, mas eu falei para vocês que perdeu muito espaço para o jiu-jitsu, que é o quê? O judô, né? O judô, você usa a força do oponente contra ele mesmo, né? Quer dizer, portanto, princípio ou caminho da suavidade. Mas é um esporte que você trabalha muito com contração isométrica. Vocês já estão ligados em contração, né? Sabe que é contração isométrica. Às vezes um oponente faz a pegada, a empunhadura no kimono do outro, na gola, e fica sustentando aquilo por um tempão, numa posição em pé. Né? Porque no judô a pontuação dá o quê? Toda vez que você tenta jogar o adversário no chão, dependendo da posição que ele cai, é um tipo de pontuação. E tem aquela situação que você bota o oponente no chão também e tenta imobilizar ele até ele bater, né? O judô trabalha muito nessas posições, muito em cima de força e contração isométrica. Então aí a gente sabe que tem que trabalhar o corpo todo, né? Parte aeróbia também, porque quem faz o judô, faz jiu-jitsu, sabe que 2, 3 minutinhos rolando ali no dojo, o cara sai dali morto, pingando, né? É cansativo pra caramba. Isso é o judô, né? Aí vamos para o outro aqui, exemplo, que é o karatê, que também era uma coisa na década de 70, 60, 70, galera. O karatê era muito difundido no Brasil. Por quê? A maior parte dos filmes de cinema e televisão eram fundamentados nessa luta, era no karatê. Você viu o cara brigando na televisão, o cara era karateca. Cada dos golpes com pés, os golpes com a mão, aqueles gritos, entendeu? Isso era o karatê. Principalmente o Bruce Lee, né? Que fez vários filmes, então o karatê foi muito difundido. Mas, com o passar do tempo, também perdeu espaço no Brasil. Eu, quando era mais moleque, na finalzinho no início da década de 80, a gente via algumas academias ainda trabalhando com karatê. Ainda tem, cara, mas são muito poucas mesmo, tá? Muito poucas. Mas aí, olha só a característica dela. Você usa aqui mãos, pés e joelhos. Já difere das outras que a gente colocou lá. O judô é em cima de agarramento, né, para poder jogar o cara no chão. O aikido, de torção e lançamento. O taekwondo só usa o quê? Pé e mão. Agora, o que é que acontece com o karatê? Além do pé e da mão, ele usa também o quê? Os joelhos para dar o golpe. É um componente a mais, tá? Então, já é também uma variante para se trabalhar. Se eu trabalho com o joelho, então eu faço o quê? Flexão de pernas, né? Então já é um outro componente para a gente poder ter ideia de como trabalhar com o nosso aluno, certo? Bom, do karatê a gente vai para o Muay Thai. Muay Thai é interessantíssimo, né? Sai um pouquinho lá do Japão, Coreia, China, né? E vem para onde? Para Tailândia. Então, Muay Thai, galera, e boxe tailandês, que às vezes, o cara luta boxe tailandês, o cara Muay Thai e boxe tailandês é a mesma coisa, tá? Já diferencia um pouco aí das outras que a gente estava vendo, porque essa aí o cara não usa kimono, ele usa um short, né? Um calçadozinho lá parecido com o do boxe e uma luva que é um pouquinho menor, mas parecida com o boxe. Mas o que acontece com o Muay Thai? Olha só, uma característica dessa arte marcial. A gente trabalha com ela, com o uso combinado de 2 punhos, 2 cotovelos, 2 joelhos, 2 canelas, que são as tíbias, né? Eles falam aqui canelas, porque são lutadores, mas a gente sabe que é tíbia, e os pés. Olha os componentes que entraram nessa luta aí. Isso que eu quero que vocês entendam a diferença de uma para outra. Ó, punho, cotovelo, joelho, tíbia e pé. Tanto é, né, que o Muay Thai é interessante, né? Eles têm o lutador, o pessoal que compete, que treina, tem a mania de cortar uns pedacinhos de cabo de vassoura. Você já tem
já tomaram ciência disso, e ficam batendo ali na tíbia aquilo, né? Para poder o quê? Estimular aquilo ali, dar uma certa... diminuir a porosidade, né? Porque acaba lesionando, né? Aí você provoca microlesões, aí o que acontece? Quando cicatriza, né, ela fica um pouquinho mais tensa, o local fica mais duro um pouquinho. Então eles têm mania de fazer isso para poder colocar a tíbia um pouco mais resistente para aplicar a tíbia nos golpes corriqueiros lá do Muay Thai. Tá dando para acompanhar, gente? Sim. Show de bola. Tranquilo? Isso aí é o Muay Thai, né? Essas características todas. E é um ringue, né? E o cara vai ali e desenvolve... É interessante, o cara que eu levo aí para fazer o seminário, eu tenho certeza, segundo o mestre, eu vou poder levar, ele é muito bom nisso, cara. Muito bom. Um cara formado em educação física, tá? Cara tranquilaço e domina bem essa técnica aí. É bem interessante. Trabalha bem a parte cardiovascular também. E vem aí o glorioso jiu-jitsu aí, que muita gente já conhece, né? Para quem não sabe, é uma arte marcial japonesa, ela usa uma série de diferentes técnicas, né? Que a gente sabe que o lutador de jiu-jitsu, né? Muitas vezes descamba pro MMA, né? Aí a gente sabe que tem um cara que gosta de usar mais a técnica de chão, que é essa que vocês estão vendo aí, agarrado com chave, ou a técnica em pé, né? Para poder tombar, mas quase sempre a luta termina onde do jiu-jitsu? Ela termina no chão, né? Que é aquela coisa, um componente tenta imobilizar o outro, né? Então tá aí algumas curiosidades da expressão japonesa jiu-jitsu, mas a gente usa o corpo todo, principalmente a parte cardiovascular, e como no jiu-jitsu, que ela é um pouco parecida com o jiu-jitsu, a gente trabalha muito com contração isométrica, né? Então exige muito da parte cardiovascular. Então aqui não tem meio termo, tem que trabalhar o corpo todo do cara, principalmente as pegadas, né? Que a pegada é o fundamental, que ele segura e tenta jogar o oponente no chão. Mas é uma arte legal, né? Para quem gosta, e é bem cansativo. O atleta de jiu-jitsu é um atleta quase que completo, em questão de força e parte cardiovascular. Tranquilos? Bom, aí vem para o que eu falei com vocês, da esgrima. Aí, ó. A esgrima, gente, um vocabulário germânico, eles falam skirjan, que significa o quê? Proteger. Mas a esgrima não está aí. A esgrima ela foi criada na França, tá, gente? Ela é uma arte da França, uma arte marcial da França, tá? Então, é considerada uma arte marcial de origem militar, com utilização de arma, que pode ser... Aí é o que eu falei com vocês. Ela tem 3 categorias, a esgrima. Ela tem o florete, ela tem a espada e o sabre. O que acontece é que difere um pouquinho o florete da espada e sabre, é tamanho, a espessura, o peso, né? Mas o objetivo geral da esgrima é o quê? Dentro de um corredorzinho pré-determinado, que é o espaço deles, um tenta tocar o outro numa parte né? Nessa parte da frente, aí no dorso. Aí cada toquezinho, dependendo da parte do frontal, do dorso que pega ali, é uma pontuação, né? Ele tenta tocar e tenta se esquivar ao mesmo tempo, tá? É assim, a gente não tem no Brasil, tá? A gente até disputa na Olimpíada, mas não é uma coisa que é muito cultural nossa, mesmo porque o material é caro, não é um material barato, o florete, a espada ou o sabre é caro, né? O material de proteção também, e não é só isso, eles são ligados ali a um sistema eletrônico, que cada vez que você toca aquele colete ali, ou aquela proteção do rosto, o sistema vai lá e acusa. Então não é uma coisa muito barata, né? Então não se torna popular. Mas isso aí é a esgrima, e eu queria passar para vocês que é uma arte que na maior parte das vezes a gente pensa que arte marcial é só sem arma, mas usa também a arma, tá certo? Aí vem uma aí que quase vocês não conhecem, que é o Krav Maga, mas nas cidades grandes do Brasil começou até um movimento de Krav Maga. Por quê? O Krav Maga, eu desconheço alguma competição de Krav Maga. Ele é voltado, é uma luta que foi criada em Israel, tá? Ela foi feita mais, até o exército de Israel
lá as forças especiais, eles treinam Krav Maga, porque Krav Maga ele foi voltado justamente para proteção pessoal. Tá? Ela não foi feita para competição, ela foi feita para proteção pessoal. E teve uma época no Brasil, na década de 90, a violência na rua, nas grandes centros, estava muito alta, principalmente contra as mulheres. Então, por aquela coisa machista, achar que a mulher é mais frágil, está mais suscetível, né? Então eles achavam ela mais suscetível para assaltar, para roubar. Então, nos grandes centros, as mulheres começaram a praticar o Krav Maga, a treinar, porque não é uma luta difícil, é uma luta um pouco mais parada, você trabalha com alguns agarramentos e alguns golpes, né? Muitas vezes torção de dedo, torção de punho, vai lá, torce e dá o golpe, como essa figura está mostrando aí. Se você vê a mão esquerda dela, ela está torcendo o dedo lá, ó, polegar do cara, e com o cotovelo ela está dando um golpe no pescoço do oponente dela lá. Mas não é uma luta que foi criada mais para defesa pessoal. Eu nunca vi uma competição dessa, tá certo? Mas difere, porque é uma calça, geralmente uma calça de moletom, uma calça de pano, né, confortável, e uma camisa também, de malha para usar. Já não tem um uniforme assim muito pré-determinado, a não ser essa roupa que eu estou passando para vocês. Tá certo? Então, vamos lá. Aí vem para capoeira, né? Também quis colocar, que é uma coisa que a gente tem muito no Brasil, né? Enraizada, né? Porque os escravos começaram trouxeram ela para cá, começaram esse movimento, mas a capoeira tem um paradoxozinho. Tem gente que não considera, né, a capoeira uma luta. Tem gente que diz que é uma dança, tem gente que diz que é um jogo, né? E, de certa forma, não deixa de ser uma arte marcial, porque ela está inserida em religião e cultura, né? Então, o que acontece? Acaba sendo uma arte marcial. Entrou religião, cultura e movimento, tá? Então, ela acaba entrando em arte marcial. Mas é aquela coisa, é uma coisa bem gingada, é uma coisa que geralmente eles fazem um círculo e botam os oponentes ali, eles usam dois instrumentos, o berimbau e o chocalho, né? E geralmente canta algumas músicas, né, bem ligadas à religião ou à cultura deles, né? Então não deixa de ser uma arte marcial. Tranquilo? Estamos quase lá. Lutas orientais e o Ocidente, esse tópicozinho, galera, eu botei aí só para mostrar as interferências que o mundo ocidental fez nas lutas orientais. Tá? O mundo ocidental, que eu digo, como no início eu falei, elas vieram lá do Oriente, né? Então ganharam o mundo e em contato com a Europa, com as Américas, a gente começou a dar outras finalidades para as lutas orientais, porque as artes marciais lá tinham as suas finalidades pré-determinadas, né? Como a cultura, como a filosofia, como treinar para a guerra, né? Aí, quando entrou em contato com o Ocidente, a gente começou a trabalhar com ela com outras peculiaridades. Ó. Ao chegarem do Ocidente, as lutas orientais perderam a conotação filosófica, fundamentada em crenças e religiões, que preparavam o praticante fisicamente e espiritualmente, sendo enfatizados os aspectos competitivos e o defesa pessoal. Hoje em dia, o termo é utilizado e generalizadamente tanto para todos os sistemas de combate de origem oriental como ocidental, com ou sem uso de armas tradicionais, visando diferentes finalidades, como o quê? Ó? Isso aí foi a gente que colocou nas lutas orientais. Ó. Lazer, participação de um grupo social, defesa pessoal, disciplina, condicionamento físico. Então, todas essas características, a gente no Ocidente é que começou a dar mais valor, né? Porque é uma atividade física, então a gente pode usá-la como desporto, como lazer, como socialização, né? Ah, eu vou participar de um grupo de taekwondo, de jiu-jitsu, então você acaba socializando. E, por fim, também como defesa pessoal, não só para usar na guerra, né? Não só como filosofia, mas também para usar no seu dia a dia, se você precisar, certo? Então, essas foram algumas interferências, né, que a gente fez nas lutas orientais. Bom, aí tem o penúltimo tópicozinho aí, que luta, né, que aí eu enfatizo de novo a diferença da luta, né? As lutas foram adaptadas para serem desenvolvidas na forma de competições, sendo viabilizadas para serem praticadas por pessoas o quê, ó? Alheia aos preceitos filosóficos e aos significados culturais relacionados, tá? Então,
luta, ela está baseada única e exclusivamente na competição, no movimento, né? E fica de fora os preceitos, né? Culturais. Alguém quer colocar alguma coisa? Tem o microfone aberto aí. Tranquilo? O Caetano tá pedindo pra você aceitar ele, que a internet dele aqui caiu. Tá, vou pro último aqui e a gente vai para lá, né? Por fim, eu coloquei o box aqui, né? Para a gente ter uma ideia de uma coisa sem ligada a filosofia nenhuma. Mas uma característica aí, que a origem do box, ó, é na África no século, ó, tá? 6.000 a.C. Vamos voltar lá para nossa... Caetano. Show? Beleza? Gente, aí eu acho que ficou bem clara essa situação aí de o que é luta e o que é arte marcial. Alguém tem alguma dúvida para colocar, gente? Alguma coisa para falar? Deixa eu ativar aqui nosso chat. Tranquilo, gente? Até aí? Show? Pode falar ou pode usar o chat aqui, gente. O que eu queria passar para vocês era isso aí, de luta. Não tinha muita coisa. E o resto é levar alguém que possa demonstrar na prática essas coisas, essas peculiaridades que eu estou falando para vocês aqui. Tá bom? Eu vou fazer uma chamadinha aqui e o mesmo esquema. Quem não tiver, eu vou botar lá um trabalhinho e o indivíduo responde e depois eu boto a presença. Como foi o caso de Alex aqui, que eu já coloquei, que foi da aula do dia 8, do Caetano, do dia 1º, né? O do Ian também, que me mandou, tá? Então, toda vez que eu recebo, eu boto a presença aqui. Alexa, tá por aí? Tô aqui. Arthur. Tirei. Arthur. Arthur não, galera? Tá. Breno Narciso. Também não. Bruno, tá por aí? Sim. Bruno. Caetano. Eu. Cássio. Tô aqui. Daniel. Daniel, tá por aí? Daniel, não? Gabriel. Tô Gabriel. Tô aqui. Breno, tá aí? Ingrid, Tô. tá aí ainda? Ingrid, tá? Tô aqui. Tô. Jaimin, tá? Julinha, Tô tá? aqui. Julinha. Kellen, tá? Que eu vi ela aqui no chat. Lara, tá por aí? Tô. Lara. Léo, eu Eu. tinha colocado ele, tá aí. Luara, tá? Que eu tô vendo aqui. Arthur tá aí. Arthur tá aí, Lara? Luara? Olha, ele tava aqui. Porque Luara Aí, botou tá. aqui no Os chat. contatos estava aqui, escrito o nome dele. Tá escrito aí, mas... Acho que tá assim. Qualquer coisa, se você não estiver podendo falar, Arthur, sem microfone, alguma coisa, manda no chat aqui sua presença. Tá? Luciano, tá? Pablo, tá? Não tá, Pablo? Ainda? Tô aqui. Aí. Tô aqui. Paulo Vitor. Covid-19. Pedro, tá por aí? Tô aqui. Pedro. Tô. Marquei! Tá, Marquei! vocês ficam falando isso, né? Agora eu já sei. Thales, tá por aí? Thales, gente? Nada? Ian? Ian? Alô? Tem alguém me ouvindo, gente? Tô. Tá? Sim. O Ian tá por aí? Não? Acho que não.
Não. Então ficou na falta Thales, Ian, Paulo Vitor, e hoje faltou bastante gente. Daniel, Breno Narciso e Arthur. Aqui tá parecendo que Arthur tá. Mas ele Arthur? não tá falando nada. Pelo Será menos que- na minha conta tá aparecendo ele. Será que ele deixou É porque- ligado? Às vezes ele deixou ligado, mas não Isso tá foi dar um passeio? Às Hoje vezes tem ele Deve tá live? deixou- cagando. Hoje tem live não, tem, gente? Porque tinha uma galera fazendo as duas coisas. Estava na live e estava assistindo a aula da outra vez. Tá bom? Galera, ficou alguma dúvida aí? Foi tranquilo? Arthur mandou mensagem no chat aí, ó. Tranquilo. Chat. Arthur, oi. Chegou, né, Arthur? Peguei aqui, Arthur. Peguei. Então, gente, vou preparar o conteúdo para outra aula. A próxima aula vai ser esporte de raquete. Vou tentar simplificar o máximo possível o conteúdo, porque fala esporte de raquete, mas pô, o esporte de raquete tem muita coisa. Então, eu vou tentar simplificar um pouquinho eles para não ficar uma coisa muito cansativa. Né? Porque a gente sabe que essa coisa de vídeo, centrado em frente de computador, não é muito a nossa praia do profissional de educação física. Mas, né, a gente tem que aprender e tem que dançar de acordo com a música, né? E eu estou vendo muito profissional de educação física abrindo até um espaço novo, né? Estava aí, né, sem ser utilizado, tem muita gente começando a utilizar, e eu vou te dizer que vai ficar, um pouco dessa galera vai ficar no personal online. Vocês vão ver o que eu estou te falando, né? É mais um lequezinho para a gente trabalhar, tá? Que muita gente vai continuar, né? Porque sentiu que é cômodo, sentiu que é legal fazer em casa, você vai ver. Então, muita coisa vai ficar, vai descambar para esse lado aí. Tá bom, gente? Obrigado de novo pela participação de vocês. Semana que vem a gente está junto de novo. Né? Qualquer dúvida, qualquer problema, vocês entram em contato de novo comigo, né? Todo mundo tem o meu contato e a gente tenta sanar, tá? E vamos levando e vamos ter fé em Deus vamos ter fé em Deus que isso vai passar, tá bom? Certo? Boa noite para vocês, tudo de bom, abraço, tô com muita saudade, tá bom? Valeu. Boa noite.